meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um ponto muito fácil de fazer, fica bem simples, mas muito bonito esse trabalho. Eu coloquei esse pompom de enfeite aqui em cima, mas vocês podem colocar qualquer enfeite que vocês desejarem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde eu ensino a fazer o pompom. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem aumentar a peça se vocês desejarem. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha, a tex dela é 295, eu vou utilizar também uma agulha número 2 milímetros. Durante o vídeo eu vou deixando o tamanho em centímetros para que vocês possam utilizar a linha ou a lã que vocês desejarem. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo? Para sabermos a quantidade de correntes iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o diâmetro do pezinho da criança e fazer esse tamanho vezes 2, tá? Que vai dar o tamanho da circunferência ou da grossura do pezinho da criança. Então, para fazer esse tamanho com vocês, eu vou trabalhar 24 correntes, que vai dar aproximadamente 9 centímetros de comprimento de correntes. Inicialmente, podemos fazer números pares ou números ímpares de correntes que vai dar na mesma. Então, agora, laçamos aqui a agulha depois de finalizar todas as correntes. Vamos começar a trabalhar na quarta corrente. Então, temos a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta corrente, colocamos a agulha e trabalhamos aqui ponto alto. Laçamos a agulha, no próximo, trabalhamos ponto alto novamente. E assim vamos fazer por toda a carreira. Depois de finalizar a primeira carreira, nós ficamos aqui com 22 pontos, contando com essas 3 correntes iniciais, tá? Que servem como primeiro ponto alto desta carreira. Então, depois de finalizar essa carreira, nós ficamos aqui com aproximadamente 8 centímetros de pontos, tá bom? Porque aqui nós tínhamos 3 correntes a mais, então elas estão dobradas, diminui aqui aproximadamente 1 centímetro, tá? Então, vamos fazer agora 2 correntes de subida. Quem quiser fazer 3 correntes também pode, tá? Vai depender aí do tamanho do ponto alto de cada um. Então, no próximo ponto, eu vou trabalhar ponto alto, pegando apenas aqui na cordinha de trás do nosso ponto. Então, trabalhamos ponto alto em cima de cada ponto de base dessa forma, até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, o último ponto nós vamos trabalhar em cima dessa terceira corrente que nós temos aqui no canto do nosso trabalho. Ficando dessa forma a segunda carreira, né, do nosso sapatinho. Aqui nós precisamos ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira de base. Então, fazemos 2 correntes, laçamos a agulha e viramos o trabalho. Vamos continuar da mesma forma que fizemos na carreira anterior, fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base, até o final da carreira, pegando sempre a cordinha de trás do nosso ponto, para que desse outro lado nós possamos formar aqui esse relevo, né, no nosso ponto, tá? Chegando aqui no final da carreira, vamos finalizar nessa segunda corrente que nós temos aqui, fazendo ponto alto. Então, dessa forma, vamos seguir fazendo até atingirmos aqui uma altura de 5 centímetros aproximadamente. Eu vou fazer todas essas carreiras e já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui então os 5 centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho, ficando com 5 carreiras. Isso vai depender do fio ou da lã que vocês estiverem trabalhando, pode dar um pouco mais de carreiras ou um pouco menos.
Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer aqui 2 correntes, laçar a agulha e vamos trabalhar 14 pontos. Então, essas 2 correntes já servem como primeiro ponto desta carreira. Da mesma forma, pegando lá atrás, nós vamos trabalhar 14 pontos, contando com essas 2 correntes de início. Então, nesta parte, nós diminuímos mais ou menos 3 centímetros, tá, de pontos, ficando aqui com 5 centímetros de pontos nesta carreira. Agora, vamos fazer 2 correntes, laçar a agulha e virar o trabalho. Voltamos, fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base, exatamente como estávamos fazendo até agora. Vamos finalizar esta carreira em cima da segunda corrente que nós temos de base aqui no canto do nosso trabalho, tá? Da mesma forma que fizemos nas outras carreiras. E dessa forma aqui, nós vamos trabalhar com 14 pontos por aproximadamente 9 centímetros de altura nessa segunda parte do nosso trabalho. Eu vou fazer todas essas carreiras e eu já trago para vocês. Finalizei aqui, então, os 9 centímetros nessa segunda parte do nosso trabalho, ficando dessa forma, tá? Ficamos aqui com 11 carreiras, tá? Com esses 14 pontos que nós fizemos aqui a diminuição. Mas isso também vai depender da grossura do fio ou da lã que vocês estiverem trabalhando. É bem importante falar que nessa parte nós precisamos terminar a última carreira para esse lado, tá? Que é o mesmo lado onde nós fizemos as diminuições aqui, tá? Dessa forma. Porque agora nós vamos precisar aumentar os pontos, deixar a mesma quantidade de pontos iniciais, tá? Então, aqui nós vamos fazer esses aumentos, precisamos ficar, né, do mesmo lado, tá? Onde fizemos as diminuições. Então, aqui nós temos 14 pontos. Precisamos fazer correntes até ficarmos com a mesma quantidade de correntes iniciais que nós fizemos aqui embaixo. Nós começamos o nosso trabalho fazendo 24 correntes. Então, agora nós vamos trabalhar 10 correntes para nós ficarmos também com 24 pontos aqui. Já temos 14, então agora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos, tá? Dessa forma, nós fazemos o aumento do nosso trabalho. Agora, laçamos a agulha e vamos começar a trabalhar na quarta corrente, exatamente como fizemos lá na primeira carreira. Então, temos aqui a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta corrente, pegando apenas a argolinha de cima, vamos trabalhar ponto alto. Essas 3 correntes já servem como primeiro ponto alto da carreira. Laçamos a agulha na próxima corrente, trabalhamos ponto alto novamente. E assim nós vamos fazendo por cima de todas essas correntes. Chegando aqui nessa parte, continuamos fazendo ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base. Chegando aqui no final, nós fazemos o último ponto em cima dessa segunda corrente e vamos ficar aqui com 22 pontos, que é o mesmo número de pontos que nós temos aqui nessas 5 primeiras carreiras. Então, finalizamos esta carreira, ficando o nosso trabalho dessa forma. Reparem que aqui fica bem certinho, tá? Nós fazemos aqui pegando sempre o ponto de trás e ficamos com a mesma quantidade de pontos iniciais, tá? Agora, aqui em cima, nós vamos trabalhar o mesmo número de carreiras que nós fizemos nessa primeira parte. Então, fazemos aqui as 2 correntes de subida, viramos o trabalho e continuamos trabalhando em cima de cada ponto de base, né? Ponto alto, pegando apenas a cordinha de trás do ponto. E agora, nós vamos trabalhar em cima
dos 22 pontos que nós temos aqui. O último ponto nós fazemos em cima dessa terceira corrente que nós temos aqui. Então, nós vamos fazer aqui as 5 carreiras, né, que são os 5 centímetros, igual aqui no início do trabalho, e eu já trago para vocês. Finalizei aqui, então, a terceira parte do nosso trabalho, ficando dessa forma. Agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura, coloquei também essa agulha. Vou passar por dentro desse último ponto. Vamos dobrar a peça para o lado avesso, tá? Vamos escolher um lado como sendo o lado avesso, vamos dobrar a peça. Lembrando que toda essa parte das carreiras, nós ficamos com aproximadamente 19 centímetros. Agora, virando aqui o trabalho, né, para o lado avesso, nós vamos costurar essa parte de trás do sapatinho. Então, vamos passar a agulha para o outro lado. E aqui vamos pegar 2 pontos de cada lado, ou um ponto de cada lado, como ficar melhor para vocês. E assim vamos costurando até chegar nessa parte aqui de cima. Chegando aqui, nós vamos fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar essa costura da parte de trás do sapatinho, ficamos com o trabalho dessa forma. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo, que é a sola do sapatinho. Então, nós vamos separar aqui mais ou menos uns 2 ou 3 centímetros e vamos passar a agulha, fazendo um zigue-zague entre os pontos, até chegar desse outro lado, dando a volta aqui, né, na mesma altura. Depois de passar a agulha, fazendo zigue-zague entre os pontos, nós vamos puxar bem o fio. Vamos amarrar essa parte aqui, para não se soltar. E dessa forma, nós deixamos o calcanhar bem arredondado, tá? Então, assim, vamos fazer mais um nó. Agora, já podemos esconder esse outro fio aqui, podemos cortá-lo. E aqui nós já podemos aproveitar e continuar a costura, tá? Quem não quiser cortar esse fio, pode deixar ele aqui embaixo e ir finalizando junto com a costura, tá? Dessa forma aqui também vai dar certo. Então, da mesma forma, vamos seguir fazendo por todo o sapatinho, tá? Chegando nessa parte aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos uns 2 a 3 centímetros, vamos fazer o zigue-zague entre os pontos, dando a volta, exatamente como fizemos aqui. Chegando aqui no final, nós puxamos bem o fio, fazemos um nó e já podemos cortar o nosso fio. Depois de finalizar toda a costura da parte de baixo do nosso sapatinho, ficamos com o trabalho assim. Agora, nós vamos fazer a parte de cima, né? A costura aqui da parte de cima do sapatinho. Eu vou passar a agulha fazendo um zigue-zague, tá? Por entre esses pontos, até chegar do outro lado, tá? Da mesma forma que nós fizemos aqui embaixo. Então, agora, da mesma forma, vamos puxar essa parte e aqui já podemos amarrar, né? Fazendo 2 nós ou mais, como vocês preferirem, desde que fique bem fechado essa parte da frente do sapatinho. Depois, já podemos aqui esconder esse fio, né, entre os pontos e cortá-lo. Depois de finalizar a costura, eu virei para o lado direito, coloquei esse pompom de enfeite, vocês podem colocar qualquer outra coisa que vocês quiserem. A parte de baixo da solinha ficou dessa forma, tá? Se adapta super bem ao pezinho do bebê. Também dobrei essa parte de cima, tá? Que nós tínhamos dessa forma. Dobrei ela assim. Nós podemos passar aqui uma fita, podemos também passar um cordão de correntes para amarrar no pezinho da criança e deixar ainda mais preso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal.
Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!